Bem-vindos ao Horizonte Espírita, o podcast para quem pensa o espiritismo fora da caixa. Depois de uma pausa de quase 3 meses, voltamos à labuta com um episódio muito especial. Vocês conhecem Hermínio Correia de Miranda? Por cerca de meio século, ele construiu uma trajetória singular no movimento espírita brasileiro, combinando experimentação psíquica, prática mediúnica, pesquisa histórica e erudição bibliográfica, tudo isso embalado num estilo acessível e envolvente. Alguns de seus livros se tornaram clássicos espíritas, como Diálogo com as Sombras, leitura obrigatória para quem se interessa pelos trabalhos de desobsessão, por exemplo. E é dele que falaremos hoje, para conhecer um pouquinho do ser humano, o espírito por trás da obra. E para isso, tenho o prazer de receber aqui Ana Maria Miranda, sua filha, que gentilmente aceitou o convite para conversar conosco aqui no Horizonte Espírita. Ana Maria, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Boa noite, Rodrigo. Um prazer estar com você. Muito obrigada pelo convite, viu? Agradeço de coração, porque falar sobre papai é uma bênção para mim, é uma alegria, viu? Estou à sua disposição e dos ouvintes do seu canal, dos seguidores do seu canal também, com toda alegria. Muitíssimo obrigado pela gentileza por estar aqui, né? E assim, bom, a primeira pergunta que eu tradicionalmente faço aos convidados, né? Geralmente as pessoas são espíritas. E é como elas conheceram o espiritismo. Mas aí eu estava lendo alguns artigos, umas entrevistas suas mais antigas, e numa delas, de 2020, isso foi num jornal, não lembro agora o nome, dizia que você não era espírita, mas como eu sempre via você falando do Hermínio, da obra do Hermínio, eu acabei deduzindo que sim. Então, vou fazer a pergunta, mesmo sabendo que não é necessariamente sobre uma profissão de fé pessoal, mas você fica à vontade para formatar a resposta como você desejar. Com Então, certeza. como é a história, talvez, sua e da sua família em torno desse tema, né? O espiritismo, como é que você... Se você pode falar um pouquinho de si e de como foi esse contato de vocês. Por incrível que pareça, o Rodrigo, não sou espírita, melhor, estou me tornando uma espírita espiritualmente, entende? Eu não conheço a doutrina, tenho que falar a verdade aqui, né? Não conheço a doutrina e papai morreu em 2013 e só depois de 2013, lá para agora, 2019, por aí, é que eu comecei a pesquisar a vida dele porque eu recebi de um dos editores dele, o que editou o maior número de livros dele, que foi o Alexandre Rocha, na editora La Chatre, né? Então, eu recebi do Alexandre vários documentos que o Alexandre tinha e uma tentativa de uma biografia que, infelizmente, não saiu, porque o papai morreu antes e ele não pôde revisar, então não vingou, digamos assim. Mas aí é que eu fiquei vendo, assim, coisas que eu nunca tinha sabido que tinha acontecido, porque o papai não falava conosco, não, ele não conversava conosco, ele assim, tateava, mas eu nunca entendi, ou melhor, eu nunca soube da magnitude do papai no ambiente espírita por ele. Não, eu fui saber depois. Incrível que pareça, né? A gente ouvia falar assim, papai viajou não sei para onde e tal, não sei o quê, mas comprou o livro X, mas assim, ao longo da vida dele, sinceramente, só quando ele saía com um novo livro dele, ele me presenteava, eu tenho vários livros dele presenteados, com dedicatória e tudo, mas eu levava uma vida muito agitada, porque eu trabalhava fora, e tinha minha casa com, né, fazendo jantar, almoço, essas coisas, e tinha muita coisa para fazer. Então, realmente, eu não tive uma oportunidade de estar com ele na espiritualidade, assim, na espiritualidade aqui das coisas que ele escrevia. Mas eu participava, sim. Eu participei de várias coisas, mas assim, porque eu quis, não porque ele insistisse, porque ele sempre nos deu total liberdade para seguir aquilo que nós quiséssemos. Como ele veio de uma família catolicíssima, e a mamãe também, uma família catolicíssima, ele seguiu a mesma orientação conosco. Ele nos criou na religião católica, frequentamos colégios de freiras e de padre, frequentamos faculdades católicas e assim por diante.
Então, o pouco que eu aprendi da vida do papai foi depois que ele faleceu, por incrível que pareça, com assim alguns lampejos durante a vida dele, entende? Quer dizer que o Hermínio, então, era uma pessoa muitíssimo discreta, né? Pelo menos quanto a esse aspecto da vida dele, né? É, O eu conf... papai o papai era, digamos assim, ele era não era mudo não, mas ele não queria interferir na nossa vida, nas nossas escolhas. Ele achava que cada um tinha que fazer a sua própria escolha. E com a educação, com a criação na religião católica, né, que ele observava fielmente por causa da mãe dele, inclusive, que era muito católica e ele tinha o maior respeito pela mãe, então ele assim, não conseguia passar para a gente essa informação. Ele, você, você imagina, ele era um homem que tinha bastante projeção no espiritismo, ele começou a escrever, ele se tornou espírita, digamos assim, né? Em 1956, ele estava com 36 anos. Nós chegamos dos Estados Unidos em 54, em outubro de 54, e ele já não, parece que já tinha alguma coisa assim de não concordar ou não aceitar determinadas, determinadas informações para as coisas que ele tinha curiosidade de saber. Ele não aceitava determinadas respostas. Então, chegando no Brasil, de volta dos Estados Unidos, depois de quase 5 anos, ele perguntou para um amigo dele, trabalhava na companhia siderúrgica, né? Ele foi trabalhar na companhia siderúrgica, e esse amigo, ele falou assim, o nome dele era Fleury. Ele falou, Fleury, você podia me ajudar? Eu não estou encontrando resposta para alguma das minhas perguntas. Aí eu sei que você é espírita, você pode me orientar? E o Fleury deu para ele o Pentateuco de Kardec, Leon Denis, Gabriel Delane, e falou para ele: aqui estão os livros, você lê isso aqui, depois você segue sozinho. E fui. Ele foi. Ele leu tudo conforme o Fleury pediu, e daí ele saiu sozinho. Em 56, ele já estava com 36 anos, ele se tornou espírita, né? E aí ele começou a carreira dele realmente de escritor. Foi assim. Agora, se você me perguntar aí, e ao longo da vida, aí de 56 em diante, eu só fui tomar conhecimento da vida dele, eu acho que mais ou menos na década de 60 em diante, e daí para diante eu me interessei bastante, mas não muito, porque, como eu te falei, eu tinha uma atividade muito grande, entende? É, pegando essa coisa, né? Para quem não sabe, né? Talvez o pessoal já esteja fazendo as contas, né? O Hermínio nasceu em 1920, É. né? Foi funcionário, né? Acho que ele era contador, né? Trabalhava com algo ligado à contabilidade, não era isso, né? CSN. Ele se formou em contabilidade em 1947. Ele já tinha 27 anos, né? Ele nasceu em 1920. Então, em 1947, ele tinha 27 anos. Ele ingressou num curso de ciências contábeis. Naquele ano, o governo brasileiro tornou o curso que ele estava fazendo, que era de 3 anos, nível universitário. Hum. Então ele fez esse curso, ele passou, ele foi o primeiro aluno da turma durante todo o curso, e no final do ano ele fez a prova, fez as provas naturalmente, e quando chegou no dia do professor entregar as provas, o professor entregou e ele notou que a prova dele era 9, tirou nota 9. Aí ele procurou na prova o que que ele tinha errado, né? Ele era assim muito detalhista, né? Foi procurar na prova, não achou o erro, chegou até o professor, posso falar com o senhor? Pode, né? Subiu lá, foi falar com o professor, eu queria que o senhor me mostrasse, por favor, onde foi que eu errei. O professor disse, não, menino, você não errou nada, a sua prova está perfeita. Ele disse, ué, mas a minha nota é 9. Ele disse, a sua nota é 9 porque eu só dou 10 quando eu dou aulas para professores. Ele disse, mas o senhor não está dando aula para professor, o senhor está dando aula para alunos. E eu sou um aluno e se a minha prova está correta, eu acho que eu devo merecer a nota 10. O senhor me permite falar com o professor, com o diretor? Ele disse, pode falar com o diretor. Aí ele foi, falou com o diretor mandou chamar o professor imediatamente,
e ele tirou a nota 10 porque o diretor não concordou com essa teoria dele, e ele então se formou em ciências contábeis, né, que já era nível universitário, ganhou o anel, né, o anel famoso de contador, tem a fotografia dele posando de anel e tudo mais, e daí para diante só foi se especializando. Ele foi contador-geral da Companhia Siderúrgica Nacional, depois foi diretor-tesoureiro e saiu da companhia aposentado como vice-presidente de orçamento e finanças. Uau! E também presidente de uma companhia subsidiária da siderúrgica chamada Sotecna. Nessa companhia Sotecna, ele trabalhou, ou melhor, o Luciano dos Anjos trabalhou com ele. Hum, Ele era o presidente, o Luciano dos Anjos trabalhou com ele. Foi uma amizade que nasceu ali. E aí ele se aposentou de vez e começou a se dedicar só aos livros, né? A bem da verdade, ele morreu em 2013, mas ele escreveu bastante dali por diante. Ele já escrevia muito, né? Desde 1964, ele já escrevia os livros dele, né? O primeiro livro que ele escreveu, por sinal, foi Os Senhores do Mundo, que ele não chegou a ver publicado. saiu Porque, recentemente pela La Chatre, né? Alguns anos atrás. exatamente. Ele escreveu esse livro, mandou para a FEB, na ocasião, em 1964. A FEB perdeu os originais do livro. Naquela época não tinha computador, né? Nós Nossa. tínhamos uma máquina de escrever e ele fez uma cópia com carbono azul, né? Ele ficou com a cópia e mandou os originais para a FEB. A FEB perdeu os originais e ele também perdeu a cópia, porque eles se mudaram de apartamento e na mudança ele perdeu a cópia dele. Essa cópia ficou perdida há 47 anos. Só quando foi em 2013, 2012, aliás, ele encontrou, aliás, foi a mamãe que encontrou a cópia e falou com ele. Ele mandou imediatamente para o Alexandre, na La Chatre, e o Alexandre, quando foi ver, faltava todo o primeiro capítulo do livro e mais algumas páginas do segundo capítulo. Então, como é que ia ficar a situação? Ele não conseguiu escrever mais. Ele não conseguiu. Em 2012, ele já não conseguiu escrever mais o capítulo. A La Chatre, então, convidou a Lígia Barbieri, que é uma espírita mineira, também contratada pela La Chatre e tudo, que a La Chatre edita os livros dela. E ela, então, estudando as coisas do papai, ela descobriu um jeito de fazer o livro, o primeiro capítulo, a imagem do papai. O Alexandre pediu a ela que fizesse um livro dentro daquelas características de conversar com o leitor, né? Conversar com o leitor. E É ela bem tipo. conseguiu. E esse livro saiu em 2015. Esse livro que está aqui, ô Rodrigo. Eu tenho ele também. Você Senhores tem, do né? Mundo. É. Esse Bonitão livro. assim, né? É. Esse livro ficou 47 anos no forno, mas não, não assou. Antes tarde do que nunca, né? Não é antes tarde do que nunca. É, Mas o o primeiro livro dele, na realidade, esse foi o primeiro livro dele. Esse aqui foi o primeiro livro dele espírita, esse aqui, Procuradores de Deus. Procuradores de Deus, editado pela Correio Fraterno, né? Esse foi realmente o primeiro livro espírita dele. E depois ele partiu, esse foi em 64, e, e depois ele partiu para grandes voos, que foi o Camille Desmoulins, né? 67. Que é um clássico também, né? Eu falei do Diálogo com as Sombras, que é de 75, eu acho. Ah, 74, 75, 76, por aí. é, E o Demulan, mas o Demulan, sim, eu diria que é um clássico da pesquisa psíquica, não só do Brasil, eu diria que é do é, mundo, assim, porque é um negócio extremamente interessante e detalhado, e pelo que ele narra, né, no livro, assim, começou com uma experimentação que não sabia bem para onde ia e terminou rendendo muito, né, a pesquisa que eles tiveram que fazer para ir atrás dos detalhes que o Luciano, para quem não sabe, para quem nos ouve, ainda não teve a sorte, né? Enquanto você que nos ouve está procurando aí na internet esse livro, pelo amor de Deus, compre esse livro, leia esse livro, pegue emprestado esse livro, dê uma chance de ler. Eu sou Camille Desmoulins, é o relato de uma experiência que o Hermínio fez com o Luciano dos Anjos, que é um jornalista que foi muito importante na FEB durante muito tempo, tem vários livros publicados também,
em que eles fizeram uma espécie de sessões de regressão. Nem sei se isso tinha esse nome já naquele tempo, mas né, sessões de regressão para experimentação, não para terapia, né? Exato. Como as pessoas acham que é hoje. A aula estilo do Albert de Rochat. E o Luciano dos Anjos começou a recordar então uma vida passada como um jornalista que participou da Revolução Francesa, lá daquele grupo dos jacobinos, né? Conhecia todo mundo, Robespierre, Danton, e eles foram, ao mesmo tempo que faziam as sessões, o Hermínio também ia atrás dos detalhes que iam emergindo dos relatos para ver se aquilo tinha fundamento e foi descobrindo coisas que eram pouquíssimo conhecidas, né? Que deram trabalho para descobrir e que o Luciano não tinha também como saber, enquanto Luciano dos Anjos, né? Clássico. Exato. Esse livro, assim, eu sou suspeita para falar, mas na minha opinião é o maior livro do papai, o Camille Desmoulins, porque o que ele conta, a pesquisa que ele fez, o Rodrigo, é impressionante. Ele passava horas na Biblioteca Nacional, não tinha Google naquela época, tá? Então ele passava horas ele e o Luciano passava horas na Biblioteca Nacional, cada um procurando uma determinada coisa, pesquisando. Ele só tinha enciclopédia britânica, tá? E quando o livro saiu, ele teve uma surpresa muito agradável, mas ficou muito curioso, porque o Luciano diz numa determinada sessão que ele falou assim para o Luciano já, aliás, o papai baseou, o papai estava experimentando os passes magnéticos do Coronel de Rochard, né? Uhum, E ele tinha lido o livro As Vidas Sucessivas em francês, porque ele traduzia do francês, do inglês e do espanhol. E ele podia fazer qualquer coisa nesse sentido. Ele leu o original do Derrochard em francês. uhum, E aí ele começou a aplicar os passes. Então ele estava numa reunião, uma reunião de amigos, não era centro espírita, não, porque ele nunca frequentou o uhum. centro espírita, né? Mas ele estava numa reunião de amigos e ele falou: Olha, eu estou fazendo uma determinada experiência, eu queria saber se algum de vocês se digna a servir de sujeito. Aí o Luciano estava na reunião nessa ocasião, nesse dia. O Luciano disse assim: Olha, eu topo. Só com uma coisa: ninguém conseguiu me levar à hipnose de jeito nenhum. Os maiores hipnotizadores e magnetizadores não conseguiram me levar. Então, não se preocupe se você não conseguir. Aí o Luciano deitou na presença dos outros 11 ou 10 que estavam lá na sessão, né? E o papai começou a dar os passes nele e ele, puf, na mesma hora ele caiu em transe. Então o papai viu que o Coronel de Rochard tinha muita importância e muita coisa na vida dele, né? E aí ele mergulhou fundo nos livros do Coronel de Rochard. Aliás, por incrível que pareça, ô Rodrigo, eu comprei esse livro semana passada. Eu entrei no Saiu pela La Alachatre. Chatre, né? A Alachatre está reeditando esse livro, reeditou. Olha que coisa mais linda, olha. Eu comprei Esse, também. Comprei tá mês vendo? passado. É. E olha, esse livro, papai descobriu num sebo, em francês. Leu o livro todo em francês, ficou hipnotizado, né, pela coisa. E aí, futuramente, ele emprestou o livro para a La Chatre e a La Chatre traduziu para o português do livrinho que ele tinha encontrado no sebo. E é uma coisa absurdamente linda. Eu comecei a ler, ainda não cheguei nem. Nas primeiras 15, 20 páginas, eu estou encantada. Porque tem testemunhos lá de gente da pesada Tem, das tem. vidas. Uma coisa que é interessante é que o De Rochá, eu até entendo que ele tenha usado esse livro, porque o De Rochá, no primeiro capítulo, na primeira parte, ele é detalhado quanto à metodologia. Ele explica como eram os passes, quais eram os efeitos dos passes e o que que isso causava no paciente, na expansão. Parece um relatório técnico. É muito diferente do que a gente costuma ver na É, literatura sobre TVP ou de hoje em dia, né? você sabe que o Coronel de Rochard mandou uma mensagem para o papai, né, da espiritualidade. Não, Mandou uma não sabia, mensagem não. para ele. Jura? Mandou, Opa, isso me interessa. O que mandou, que que ele disse? mandou uma mensagem da espiritualidade agradecendo a ele por ter lido o livro e por ter aprendido o sistema para poder aplicar nas pessoas. E isso aí foi, digamos assim, uma das pedras-chave
da vida do papai. Foi a magnetização, aí ele começou a fazer as vidas sucessivas, né, das pessoas, e também a magnetização levou ele a descobertas inacreditáveis, né, inclusive comigo, né. A Então, xenótica, né? a Ana xenótica, Xenótica. nossa, Você já era uma celebridade, de certa não, forma, antes de todos sabermos que ô, você era você. Rodrigo, você não vai acreditar no que eu vou te dizer. Eu Nunca, acredito. jamais, em tempo algum, eu soube disso. Eu só fui saber depois que ele morreu, que eu li aqueles documentos que o Alexandre me deu. Você Você, acredita isso? você não sabia do quê? Que você era, você estava citada no Memória e o Tempo? Não, eu não sabia de nada, número um, não me recordo de nada, número dois, e não sabia de nada e ele nunca me contou nada. Ele nunca mencionou nada. Não. Mas o motivo pelo qual ele uma vez tentou, ou melhor, ele me regrediu, né, com os passos magnéticos, me magnetizou, foi porque eu tinha uma enxaqueca que não acabava, não parava com nada. Não passava, desde jovenzinha, tipo assim, 12, 13 anos, eu tinha essa dor de cabeça. E eu perdi a escola, perdi a faculdade, perdia tudo que você pode imaginar, depois perdi emprego, né? E não, nada passava dor de cabeça. Aí chegou um dia que eu estava no escritório dele, lá em casa, e ele falou assim: Minha filha, dá para eu fazer uma experiência com você? Eu sabia que ele fazia experiências com os outros, né? Mas não Uhum. comigo. Eu? Quem sou eu, né? Mas aí eu não sei o que ele fez, eu não vi, não senti e não soube depois do resultado. Se eu devo ter apagado na mesma hora, ele me perguntou o que ele quis, acabou a experiência, eu, eu, não sei, eu nem me lembro se eu acordei, nunca, não sei de nada, não posso te contar nada. Você nunca Só ficou fui curiosa? saber depois, hein? Depois que você acordou, você não perguntou a Não, ele nada? Você se não, sentiu melhor, pelo não. menos? Passou a enxaqueca? Não, a enxaqueca não passou. Assim, de Ah. repente, não. Essa foi a primeira, né? Eu, Uhum. eu fiz quatro com ele, Uhum. quatro sessões, mas nunca senti nada, nunca vi ele fazer nada. Eu devo ter apagado assim sabe, num raio de Uhum. coisa. Mas eu provei que eu estava magnetizada porque eu contei coisas para ele que ele não sabia, né? Então, Você viu, você regrediu até a era de Aristóteles, não é isso? Lá da foi, academia Aristóteles. grega, e É, na você primeira, visualizava caracteres, né, dos nomes, coisas assim. na primeira sessão que ele fez comigo, né? Ele falou assim, ele sempre ele disse que sempre perguntava assim, onde você está? Aí eu falei, eu estou na Grécia. É, mas o quê? Fazendo o quê? Eu estou aqui na Academia de Aristóteles. Eu falando para ele. E ele, abobalhado, né? Alguma vez Aí você ele foi à falou, Grécia na sua vida? Você esteve na Grécia eu? alguma vez, é? Jamais. Não. Eu jamais. Ele esteve, mas eu nunca estive. Eu, Hum. eu tinha coisa, eu estava ainda no começo meus anos de trabalho, né? 68 por aí. Eu nasci em 43, né? Eu estou com 81 anos. Então, quando ele começou com esse negócio da dor de cabeça, ele falou assim, você está onde? Na Academia de Aristóteles. E o que que você está fazendo aí? Eu disse, não, eu só estou vendo o Aristóteles conversando com dois discípulos dele. O discípulo para o qual ele deixou a academia. Aí o papai começou a ficar curioso. Aí ele falou assim, mas com quem que ele está conversando? Eu falei com os dois discípulos, o Teofrastos e o de Caiacos. Mas eu não falei isso, não. Ele falou assim, mas quem são? Eu disse, eu não sei. Aí ele cortou essa sessão, me tirou do transe. Eu não senti nada entrando no transe e não saí nada, não senti nada Uhum. saindo. Eu não vi nada, não soube de nada e ele não falou nada. Aí quando foi numa outra semana, ele novamente me deu os passes e me perguntou. E ele já tinha ido na Biblioteca Nacional, já tinha procurado tudo na Enciclopédia Britânica, ele já sabia para quem que Aristóteles tinha deixado a academia, e ele me magnetizou de novo. Aí ele perguntou: podemos voltar àquela história do Aristóteles? Eu falei: posso, pode. Aí ele falou assim: mas então, para quem que Aristóteles deixou a academia? Eu falei assim. Ele falou assim, foi para Teofrastos? Eu falei assim, eu não sei. Ele falou assim, eu falei, como é que escreve? Ele falou assim, T é um O com traço no meio. Começa com T, Teofrastos. Eu falei, não, não foi esse não. Mas ele já tinha sabido, pelas pesquisas que ele fez,
que foi Teofrastos que herdou a academia. E eu falei que não foi. Aí ele falou assim, mas então quem foi? Eu falei, foi o outro discípulo dele. Aí o papai perguntou, mas qual é o nome dele? Eu disse, isso eu não sei, porque eu não sei o nome dele. Aí o papai falou assim, mas o que que você está vendo alguma coisa? Eu disse, estou. O quê? Eu estou vendo um triângulo, um desenho de um triângulo. Aí o papai falou, ah, então é D, é delta. Então qual o nome foi de Caiarcos? Eu falei, ah, foi para esse que ele deixou a academia. Mas papai já tinha pesquisado e soube que realmente Aristóteles deixou a academia para Dicaiarcos, entregou a academia para Dicaiarcos. Dicaiarcos não aceitou, porque ele era um professor, ele era um visionário, ele estudava filosofia, ele estudava tudo que você pode imaginar, filosofia, tudo que você pode imaginar. Ele era professor de grego também, ele era tudo, ele sabia tudo, ele tinha alunos, ele só queria viver estudando. Ele não aceitou, ele não queria lidar com folha de presença, matrícula, Eu me pagamento, identifico com nada ele, eu disso. entendo. Não, não era com ele. Então ele negou, ele entregou, falou com Aristóteles que ele não queria e a academia foi então para Teofrastos. Quer dizer, o que está escrito é que Teofrastos recebeu, mas recebeu só porque Dicaiarcos não aceitou, porque Dicaiarcos era o favorito de Aristóteles. Uhum. Era o nerd que só queria ficar na biblioteca, né? Não queria É, demitir, fazer entrevista de emprego, ele, pagar de estu- contas. ele estudava astrologia, tudo que você pode imaginar, tudo, ele sabia tudo. Ele escreveu vários livros. Ele escreveu uma história da Grécia chamada Bela Edade. E toda a obra dele foi perdida, do de Caircos. Não se encontrou quase nada mais da obra dele. Foi um pecado, porque ele era um gênio. Inclusive, uma das coisas legais dessa sedutora, pelo menos, eu sou professor de história, né? Sou Aham. historiador. Então, assim, eu costumo brincar que eu torço muito. Eu estava lendo do Hermínio também, a Memória Cósmica. Também saiu pela La Chatre, Sim. mas está esgotado, né? É. É fininho. E aí, essa coisa da psicometria, né, de você saber coisas do passado pelo toque em objetos, é uma coisa que eu torço muito para que seja concreta e real, e outros conceitos parecidos, né? Essa coisa de tomar atalhos para o passado sem precisar depender de papel que se destrói com o tempo, obras que se perdem, inscrições que se apagam, etc. Assim, assim, você acabou antecipando algumas perguntas que eu ia fazer, né? Essa era uma, né, de você ser um dos casos analisados na Memória e o Tempo. Para quem não leu ainda a Memória e o Tempo, vou fazer muito merchan hoje, mas é uma propaganda danada dos livros do Hermínio. Vá atrás da Memória e o Tempo, tem um capítulo lá sobre experiências pessoais, onde são citados vários casos. E tem esse da Ana, que agora sabemos que é a Ana Maria aqui presente, né, que ele chama de xenótica porque ela conseguia visualizar caracteres que sugeriam os nomes, né? Já que ela não conseguia saber diretamente, e ela visualizava as letras. Então, xenótica é isso, você via, né, algo de uma língua estrangeira mesmo sem falá-la naquele momento. Aí ele criou esse neologismo, né? Xenótica, porque a visão. Xenoglossia é outra coisa, né? Falar a língua Dada a estrangeira. falar. Mas a xenótica não, a ótica eu vi, né? Então ele criou essa palavrinha, né? Mas foi só da cabecinha dele. É, acho que foi no Diálogo com as Sombras, né? Acho que foi. Diálogo com as Sombras e tem aquelas histórias que os espíritos contaram, que tem vários volumes, né? Ele já. Eu fiquei meio surpreso, porque assim, eu comprei, como você, eu comprei Os Senhores do Mundo há pouco tempo, né? E eu tava caçando na época, eu tava caçando de onde vinham algumas referências. Acho que eu vi em uma entrevista sua com o Bruno Tavares. Algumas referências a outras vidas do Hermínio, que ele mencionava. Sim, ele menciona aqui e ali, en passant, e às vezes muito indiretamente. Conversando com o espírito. Eu também estive lá na Reforma, mas ficava nisso, uma coisa bem discreta, né? E aí, ele também fala que já teve alguma experiência na Grécia Antiga, aqui e ali, quando encontrava espíritos que também tinham esse traço, né? E ali nos Senhores do Mundo, o Alexandre Rocha escreveu um apêndice em que ele nomeia, né, essas encarnações passadas que o Hermínio falava, né? Tinha desde
Melanchthon, que é o braço direito do Lutero, tinha. Entendo, Eu não li todos os livros dele, né? Mas ele está dizendo lá que é o São Bernardo de Claraval também, que atuou lá naquela exato. época das Cruzadas, né? Era aquela coisa dos Anabé, cátaros, que eu ainda não cheguei lá. Eu tenho o livro, mas ainda não li. Né? O aham, Cherubini escrevia um bocado, né? Mais de 40. Então, leva-se tempo para dar conta da obra. Mas ainda exato. assim é uma trajetória e tanto. É uma trajetória. O que aconteceu, essas coisas que ele, essas pessoas, essas encarnações anteriores dele, foram espíritos que contaram para ele na reuniãozinha mediúnica que ele tinha em casa, né? Aliás, por sugestão do Dr. Bezerra de Menezes. E Aquelas que via levaram ao diálogo com as sombras, de desobsessão. isso, por aí. E a história que os espíritos contaram e tudo mais, né? Doutor Bezerra de Menezes é que disse para ele que ele estava sendo convocado para uma nova tarefa, mas não disse para ele qual era a tarefa. Mas depois, algum tempo depois, ele viu que o importante para ele era fazer as reuniões. Ele não tinha a mínima mediunidade, a mínima. Não tinha nada, ele não via nada, não ouvia nada, nada. Zero. Então ele juntou o grupinho dele e aí começaram a chegar as mensagens, né? E então ele ficou sabendo que ele foi Barnabé na época com Paulo, né? Paulo apóstolo, ele foi o Barnabé. Depois ele foi São Bernardo de Claraval, em 1200, que foi um doutor da igreja, um dos maiores pregadores da igreja, né? E foi também um santo. Depois ele foi ser Melancton com Lutero. Esse Melancton também eu falei com ele. Fez uma regressão em mim, uma regressão, me deu uns passos lá para minha dor de cabeça, né? E aí ele falou assim: onde você está? Eu falei assim: eu estou na tecelagem do meu pai. Ele, e aí, como é que é? Meu pai é um tecelão. Eu estou aqui com a minha mãe. Aí ele disse assim: mas o que que você está fazendo aí? Eu disse: não, eu estou só com a minha mãe aqui, estou vendo o meu pai conversando com um amigo dele. E quem é um amigo dele? O nome dele é Lutero. Eu falei para o papai, Lutero. Aí ele falou, Lutero? Ele já sabia de alguma coisa com o Melancton. Aí ele falou assim para mim, você me vê aí? Falou assim para mim. Isso eu estou sabendo depois, tá? Que ele escreveu. Você me vê aí? Eu falei, vejo, outro dia mesmo eu te vi. Você passou na calçada aqui perto de casa, levando um relógio para o concerto. Falei assim para ele. Aí, aí ele foi pesquisar mais e chegou às conclusões de que sim, ele foi Melancton também. Tanto que, eu não sei se você viu um seminário, Rodrigo, se você viu um seminário que um senhor de Minas Gerais, uma criatura maravilhosa, e a esposa me deram, o Sr. Valdemar Krepke, ele me deu um pendrive que foi gravado em 1967 em Minas, foi uma palestra, 2 dias de palestra lá, Divaldo, um dia na parte da manhã, o papai na parte da tarde, nesse mesmo dia, e no dia seguinte, Sueli Caldas Schubert. Acho que foi de Fizeram. 87, não foi? Eu vi isso tá no YouTube, não foi? Que botaram É, foi a única palestra do Hermínio que eu achei no YouTube. Graças a exatamente. Deus, longa, ele fala de um monte de É, coisa, diálogo com as sombras, como duas é que horas e foi. meia, 2 horas e meia. Então, assim, desculpa, o que que eu estava falando mesmo da. Você estava falando de que você ouviu como o cara levando o relógio para ser consertado. Sim, E aí você ligou depois com esse é. seminário que você achou. Então ele diz nesse seminário, porque ele não era muito de falar das coisas das personagens que ele foi, não. Uhum. Ele falou no seminário isso. Na reforma, eu tinha como dístico, o meu dístico era: se Deus está conosco, quem estará contra nós? Ele fala isso no seminário. E papai não era um homem de falar coisa que ele não acreditava. Ele era uma pessoa absolutamente verídica, verdadeira. Ele não inventava, ele não queria se mostrar, absolutamente. Mas o que era dele, era dele. Então ele fala isso no seminário. E é incrível como ele sabe das coisas e eu falei isso para ele. Eu te vi do outro lado da rua levando um relógio para consertar. É incrível. E depois a última encarnação dele foi como Robert Browning, na Inglaterra, né? E antes disso, antes de Barnabé, ele tinha sido um
um prelado no Antigo Egito, né? Um sacerdote no Antigo Egito. Acho que esse é citado em A Noviça e o É, Faraó, eu acho. Que ele não, atende isso um. tá, tem na Novice Faraó também. E tem nesse livro, um livro maravilhoso que eu li também, que ele conta a história dele, como ele se tornou sacerdote, né? No Antigo Egito. As provas para ele, dos iniciantes, né? Se Uhum. tornar um sacerdote. E ele tinha ido a um centro aqui no Rio de Janeiro, convidaram ele para ir num centro, uma coisa pequena, eram 12 pessoas. E Uhum. ele chegou nesse centro e foi explicar a técnica da magnetização. E as pessoas ficaram muito encantadas. Aí ele disse assim: Alguém gostaria de experimentar?" E uma senhora se prontificou. Ele então deu os passes nela e ela imediatamente ela caiu num transe lá, né? E começou a conversar com ele e tudo mais. E quando foi na sessão seguinte, ele voltou e pegou essa mesma senhora, ele continuou, magnetizou ela também, e ela não entrava em transe de jeito nenhum. Da primeira vez foi assim, imediatamente. Da segunda vez, nada. Ele não conseguia hipnotizar e magnetizar. Aí ele continuou e não continuou e viu que ele não estava dando certo. Nisso bateram no ombro dele, ele se voltou para a pessoa que estava batendo no ombro dele. A pessoa disse assim para ele: Presta atenção nessa moça que está sentada ao lado dessa senhora. Ela está completamente magnetizada. Então, ela estava recebendo toda a magnetização que ele estava fazendo com a primeira, passou para ela, porque ela era também muito sensitiva. Então, a outra foi tirada daquela confusão mental, levada para um outro lugar, para onde ela deitar, e o papai então se dedicou a essa outra. E ela então contou toda a iniciação. Ela era uma sacerdotisa do templo na época de Osíris, e ela então conta toda a trajetória dela, como ela acompanhava os iniciantes que estavam fazendo as provas para serem sacerdotes, né, que eram dificílimas as provas. E ela era a sacerdotisa que acompanhava. E ela se apaixona por um dos sacerdotes, um dos iniciandos, né? E de vez em quando ela virava para o papai e dizia assim: Mas quem é você? O papai falava, não, vamos continuar, não sei o quê, tal, tal, tal. Aí ela novamente, dali a pouco, ela falava assim, mas quem é você? Porque ela estava vendo nele aquele sacerdote que ela tinha seguido, que ela tinha visto fazer as provas, né? E eles Uhum. acabaram fugindo juntos, se apaixonaram, eles fugiram juntos, o que não era permitido a um sacerdote, absolutamente, ele parar, porque todas as provas eram eliminatórias, e ele era muito bom aluno e tudo, mas eles se apaixonam, fogem, e aí um outro sacerdote denuncia esse amor deles dois, e ela então é queimada viva. Então, isso ela contou tudo. E ela, depois que o papai tirou ela do transe, ela entrou num estado assim de desespero total na reunião, porque ela foi queimada viva por causa desse amor e denunciaram, e ela entrou num transe profundo e papai achou melhor tirá-la do transe, tirou ela do transe, e aí ela foi embora. O marido estava sentado ao lado dela, Nossa, marido, que marido situação. nessa vida estava sentado ao lado dela. E aí eles parece que eram de uma outra cidade. Ele soube que ela ouviu a gravação, mas ela nunca comentou nada, não falou nada e sumiu. Nunca mais o papai soube dela. Mas ela chegou, ela falou que ele foi o tal sacerdote. Ah, porque um dia o papai estava em casa dele, tocou a campainha, ele foi atender, era um senhor, amigo dele, muito também espírita. Ele disse: Hermínio, eu estou com um problema sério, eu não estou conseguindo me entender, eu queria que você me ajudasse. Papai disse assim, ué, vamos fazer uma regressão em você e tentar. Aí regrediu ele. Quando ele falou, olha, eu estou aqui para te dizer que eu fui o sacerdote que denunciou você e a Ixa. Uhum. Ele falou isso para o papai. O papai ficou abobado, né? Mas e pediu perdão ao papai por ele ter causado a morte da Ixa
por uma fogueira, né? Ela foi queimada viva. Então, ela, no final, quando ela estava ainda com o papai, ela diz assim: por que que você tem um triângulo e um olho no meio da testa? Quer dizer, ela viu o sacerdote. Ela estava vendo o sacerdote nessa experiência, né? Foi muito bonito esse livro, essa passagem aí, da Ixa. O nome dela era Aixa, a É flor uma, da campina. esses casos são muito. Não é à toa que ele É, gostava tanto de autores que falavam de um dito antigo, né? Ele cita várias vezes John Grant e tal. não, ele era fanatizado pelo revista Egito Antigo. Olha, atrás de mim aqui tem uma estantezinha. Ele tinha uma pirâmide de pedra na escrivaninha dele. Está aqui atrás de mim. É uma coisa que eu noto no Hermínio, assim, eu sempre reparei nisso. Eu comecei a ler o Hermínio primeiro pelo diálogo, eu ainda era adolescente, estava descobrindo o espiritismo, e depois, aos pouquinhos, eu fui achando um livro aqui, outro ali, e eu notei que, assim, ele parecia ser, assim, como eu imaginava o Hermínio. Primeiro eu imaginava, ele fala que era distraído, eu imaginava ele como que hoje a gente chama de nerd, né? Aquele cara mais introspectivo, muito E estudioso, sim. que fica muito na dele. Eu fantasiava assim. E quando eu vi pela primeira vez, muitos anos depois, uma foto dele, imagina, uma cara de nerd, escreve como nerd. Enfim, as referências que ele relata dá para fantasiar como nerd. Me identifico plenamente. Mas ele parece ter um diferencial em relação a muitos outros autores espíritas, pelo que eu notava, pelo seguinte: ele estava sempre citando coisas do exterior, né? Ele fazia uma ponte, ele lia coisas interessantes, um título, uma notícia de jornal, escrevia um artigo sobre aquilo, trazia para cá numa época que, como você bem lembrou, não tinha Google, não tinha internet, o Brasil devia ser muito mais fechado do que é. E assim, ele tinha, parecia ter esse perfil mais cosmopolita, então é um cara que está escrevendo do Brasil, mas ele fala de pesquisa psíquica na Inglaterra, ele está falando do Egito Antigo, né? É, Alguém que tinha uma visão assim mais uma cultura geral, parece, né? Mais nossa ampla, né? senhora. É. Ele E cita um dos meus historiadores favoritos, Will Durant, né? Eu sempre me embolo. Durant, é. Que é um cara que, assim, hoje em dia, assim, academicamente, quase ninguém lê Will Durant, porque era aquele cara que escrevia para o grande público. Mas que escreveu uma história da civilização colossal que todo mundo tinha na estante umas décadas Maravilhosa. atrás. Papai tinha toda a coleção dele. E o Mas estilo isso, dele parece o Durant um pouco, né? sim, Rodrigo, isso aí tem foi um começo, né? Porque quando ele se tornou espírita em 56, ele era ousado, um pouco ousado, papai. Eu acho, no espiritismo ele era um pouco ousado. Então, o que que aconteceu? Ele se tornou espírita em 1956. O que que ele fez? Ele escreveu uma carta para a FEB. E nessa carta chamada Espiritismo e Divisionismo, mandou para lá. E ele já tinha assinado a FEB, a carta, a revista, né? O Reformador. Eu não sei se ele comprava na banca ou se era uma assinatura, isso eu não sei. Mas ele já estava lendo o Reformador. E ele manda um tipo de um artigo para o Reformador chamado Espiritismo e Divisionismo. Chegou no Reformador, o doutor Vantuil de Freitas, que era o presidente da FEB na ocasião, leu o que ele tinha escrito e ficou muito preocupado, porque era um artigo que tinha um tema da pesada. Mas papai, quando chegou o papai não assinou o nome dele, não. Não assinou o nome dele, não. Acho que ele não botou nem remetente. Naquela época não era nem obrigado a botar remetente nas cartas. E ele, então, mandou esse artigo, essa carta para a FEB. No mês seguinte, quando ele comprou o Reformador, o artigo dele estava lá. E não deixou de causar uma polêmica. Eu não sei se foi ele que ligou para o Dr. Vantuil ou o Dr. Vantuil que ligou para ele. Mas o fato é que eles se entraram em contato e o papai ficou numa felicidade imensa. E foi uma amizade assim que durou 22 anos do Dr. Vantuil com ele. Mas aí o papai disse assim, mas como é que o senhor decidiu publicar isso no Reformador? Ele disse, olha, eu pensei muito, porque é um artigo muito pesado e eu fiz uma oração, pedi aconselhamento espiritual, recebi e eles me disseram, publique isso. Eu publiquei. E o papai disse que foi o começo da carreira dele, porque se esse artigo não tivesse sido aceito, ele teria desistido
de continuar escrevendo como espírita e teria procurado uma outra coisa, porque ele já tinha escrito um livro, um romance, né? Que o Monteiro Lobato foi até dedicado ao Monteiro Lobato, chamado Resposta a Josué, um romancezinho. Ele dedica, inclusive, esse livrinho à mamãe, a mim e ao Monteiro Lobato, porque eu tinha acabado de nascer quando esse livrinho saiu, em 1943, por aí. E o Monteiro Lobato gostava muito dele, eles se correspondiam. Papai, isso que você falou, papai se correspondia com Ian Stevenson. Hum. Teve uma coisa que ele escreveu, uma ocasião do Camille Desmoulins, ele trocou uma correspondência com Ian Stevenson de 7 páginas. Nossa. 7 páginas. O Ian Stevenson falando com ele e ele com o outro. Dr. J.B. Ryan, ele conversava com o Dr. J.B. Ryan, com a doutora Louise Ryan, com Maurice Barbanel, na Inglaterra, que tinha um jornal. O Hum. papai escrevia que ele publicava lá na primeira página, tchum, assim, sabe? Hum. Então ele se correspondia com gente muito importante e ele tinha uma vasta cultura, ele não parava de ler. Eu me lembro que no último dia que eu estive com ele lá em casa, foi o último dia que ele passou em casa, a última noite que ele passou em casa, ele teve uma longa conversa comigo. Ele falou assim: minha filha, olha, eu não posso mais ler, porque os óculos que eu fiz agora não me servem mais. Eu não posso mais ouvir. Ele ouvia, ele tinha um problema de audição, ele usava um aparelho, o aparelho ele não conseguia ouvir direito. Ele disse assim: eu consigo andar com muita dificuldade com a bengala. Então, se eu não posso, e outra coisa, eu não posso mais usar o computador. As teclas não aceitam os meus dedinhos. Ele não tinha mais movimento nos dedinhos. Eu tenho uma cartinha que ele escreveu para mim, que ele fala assim: minha querida Yulia. Em vez de filha, ele escreveu Iulia. Ele não conseguia mais acertar os dedos com as teclas, né? Ou melhor, as teclas com os dedos. Então ele falou assim: se eu não puder ler e escrever, o que é que eu vou ficar fazendo aqui? Isso foi numa sexta-feira. Sábado, ele foi para o hospital, morreu no domingo. Hum. Morreu na segunda-feira. Foi assim, pá. Ele não tinha mais, ele não tinha mais elan para viver, você entende? Porque ele não podia ler e não podia escrever. Hum. Ele era fanático por leitura e escrever. A vida dele era essa. Ele se manteve ativo até mais ou menos que época? Ele morreu com 93, né? 2013. 93. Ele. Eu diria assim, até quando o Alexandre mandou o livro para ele rever, Os Senhores do Mundo, foi em 2012. Hum. Ele morreu em 2013, em julho. Então, em 2012, ele ainda podia, mas não muito mais. Uhum. Cabeça ele tinha, cabeça privilegiada, mas ele já não tinha visão, audição e o dedilhar, o dedilhar no computador ele não conseguia mais. Entendi. E ele ficou muito quieto, muito calado. Ele gostava muito de música clássica. Ele ouvia música clássica durante muito tempo. Trouxe dos Estados Unidos 12 álbuns com 12 discos, long play naquela época, 33 rotações, né? Dentro de cada álbum, você imagina. 144 discos clássicos. Ele ouvia Bach, Beethoven, aqueles grandes compositores, a vida inteira. Ele era um homem assim muito fechado. E outra coisa, o Dr. Van Tuyl, logo depois que ele publicou esse Espiritismo e Divisionismo, 2 anos depois ele deu uma coluna para o papai, né, chamada Lendo e Comentando. E disse, isso é para corroborar o que você falou aí, ele deu esse livro, essa coluna para o papai, lendo e comentando, e disse: Hermínio, você que fala inglês, fala francês, fala espanhol, entende italiano, segue aí pelo mundo o que está acontecendo e traz para cá para nós. E era o que ele fazia. Ah. Tinha edição do Reformador, Rodrigo, que o papai escrevia 4, 5 artigos com nomes diferentes, para Nossa. não. Ele assinava Marcos, João Marcos, Correia M. Correia Nossa. M, HCM nunca, porque a vovó tinha as mesmas letras dele, era Helena Correia de Miranda. Mas mesmo que ela descobrisse que ele tinha sido espírita, ela jamais leria nada do que ele escreveu, Hum. porque em vida ela nunca deu a menor importância.
E ela morreu também, né? Aquela carta à mãe católica que ele Hum. escreveu, ela morreu em janeiro de 61 e a carta saiu no Reformador em maio, 5 meses depois. Ela não chegou a ler, mas mesmo que ela estivesse viva, ela não teria lido, porque era espírita. Naquela época ser católico era um catolicismo mais barra pesada, né? A época Nossa Senhora, do ela ia à Boaventura missa, Kloppenburg, do Quevedo. ela ia à missa todo dia e comungava todo dia. Haja vista que ela queria que o papai tivesse sido padre. Mas o papai não, os padres não conseguiram fazer dele um padre, mas ele foi coroinha. Assim, se Melancton tivesse se tornado padre 500 anos depois, 400 anos depois, realmente seria meio estranho. É, Mas diz uma mas coisa, a sua mãe nessa história, porque talvez ela sendo já adulta, né, já acompanhando essa história desde cedo, ela também lidava bem assim com isso, ou ele era tão muito discreto até com ela? Tipo assim, vocês. Não, vocês deviam ver os amigos dele, né? Deviam talvez saber, ó, o Luciano dos Anjos. Talvez o Luciano dos Anjos não seja tão conhecido assim, mas talvez outros fossem. Como é que era lidar com isso? Assim, esse pessoal frequentava a casa de vocês? sim, não, ele tinha a reunião dele toda segunda-feira, né? Então era o médium. No início eram 12 pessoas ao todo, depois um casal foi para os Estados Unidos, eles eram diplomatas e foram para a Inglaterra. Um outro casal, muito amigo dele, quase que irmão dele, foi para uma cidade em São Paulo, mudou-se para uma cidade em São Paulo, só aí saíram 4 dos 12. Aí começou a ficar outro casal também, eram 2 casais, 3 casais, um outro casal também teve um outro problema, teve que se afastar. Então, no final, eram 4. Era o médium, ele e um casal, primos dele, de Volta Redonda. Então, foi nessa época que ele foi mais, que ele produziu mais com esse grupo de 4 pessoas. Aliás, o nome do grupo era Caritas, foi dado pelo Divaldo. O Divaldo é Oh. que deu esse nome ao grupoinho dele. E o Divaldo esteve com ele na casa dele, nesse grupinho, 3 vezes, e numa das 3 vezes ele recebeu uma carta da vovó em que ela pede desculpas a ele por não ter acreditado nele quando ele quis conversar com ela. Ela pede desculpas a ele. Se ela disse, se eu tivesse ouvido, eu seria uma pessoa melhor hoje. O Divaldo recebeu essa carta. Numa outra ocasião, o Divaldo também, ele estava em casa numa quarta-feira, e era um feriado, tipo assim, 7 de setembro, né? No dia que Uhum. cair, caiu, né? Então, o Divaldo, lá da Bahia, no dia seguinte desse feriado, o Divaldo telefonou para ele, porque o papai teve um problema nesse dia, quarta-feira, e começou a dar voltas no quarto dele, no escritóriozinho dele lá em casa, mas assim, muito triste, muito, assim, muito choroso. Papai não era de chorar, não. Mas ele ficou assim muito muito triste e tudo, e ele dando voltas assim no quarto dele nesse dia feriado. Ninguém viu. E aí, no dia seguinte, o Divaldo telefonou para ele e disse assim: Hermínio, o que que aconteceu aí ontem? Aí o papai disse assim: como assim aconteceu? Ele disse: eu estive aí e vi você dando umas voltas no seu quarto. Qual era o problema? Aí o papai contou para ele. Aí ele disse assim: você quer uma ajuda? Ele disse: quero. Uma orientação? Ele disse: quero. Aí o Divaldo mandou, depois da Bahia, um pronunciamento do doutor Bezerra para ele, dizendo que ele estava sendo convocado para fazer essas reuniões. Então, era assim: o Divaldo teve essa importância na vida dele, né? Uhum. Ele passava os recados, doutor Bezerra. A Dona Ivone do Amaral também passava os recados da Joana de Ângeles, né? Como o Divaldo também. E Ah, o Chico do Emmanuel. então ele conheceu os três grandes, né, dos médiuns brasileiros. O Ah, papai escreveu um artigo muito lindo sobre o Chico, num livro dele chamado As Mil Faces da Realidade Espiritual. uhum. Chico Burrico dos Espíritos, né? Porque o Chico se chamava o Burrico dos Espíritos, né?
Mas foi um artigo muito lindo mesmo, muito amoroso, sabe? Ele, papai tinha grande em que ele compara o Chico aos grandes gênios ele compara a mediunidade genial do Chico às grandes personalidades geniais, tipo Bach, Beethoven, Rembrandt, né? Esses grandes homens do passado, porque ele diz que há uma simetria entre a mediunidade que a mediunidade lida com a sensibilidade. E os grandes compositores, né, Bach, Beethoven, também lidam com a sensibilidade. Então, ele faz uma relação entre essas pessoas e o Chico fez isso, mano, com ele. Legal, legal. Bonito isso, na verdade, né? É, Eu sabia do Divaldo, que ele mesmo aparece, ele é citado, né? Naquele seminário de 87 que está no é, YouTube. é, Você mesmo se falou dele antes, mas o Chico, assim, eu ainda não tinha pego. Eu nem é. sabia que a Dona Ivone recebia recados da Joana de Ângeles também. É interessante saber. Sim. Amor, eu tenho um documento em que ela manda um É. recado para o papai. Assim Aí, como o doutor Bezerra também, e a Amélia Rodrigues, né? Através do Divaldo também, a Amélia Rodrigues. legal. Então, ele foi muito bem orientado, né, É, Rodrigo? Rodrigo, eu acabei não respondendo a pergunta que você me fez sobre a mamãe. Então, foi o seguinte: mamãe não se tornou espírita, não frequentava as reuniões do papai e raramente ela acompanhou o papai quando ele fez uma ou outra palestra em outros estados. Ele não era orador e dizia que ele gostava de ouvir o barulho do lápis no papel, ou seja, ele queria ser escritor, né, um escriba. Isso não porque ela não aceitava, mas porque sua importância na vida do papai foi diferente, mas absolutamente indispensável. Duas interferências que ela fez na vida dele quando ele não conseguiu enxergar a magnitude do que ele poderia vir a ser e fazer contribuíram de forma infinitamente importante nas decisões que ele veio a tomar e que o levaram assim à projeção que ele ia adquirindo através dos anos, não só profissionalmente, como também no espiritismo. Creio que se não fosse pela presença e ascendência dela na vida dele, ele, muito tímido, não teria tido a coragem para vir a ser o que ele representou para o movimento espírita no Brasil e para o trabalho que ele realizou na Companhia Siderúrgica Nacional. Mamãe foi sua pedra de toque, ok? É isso. então, assim, a experiência espírita dele era mais focada nesses, como uma espécie de. Ele tinha um grupo independente, né? Ele nunca atuou Sim, em centros propriamente não, ditos, né? não, Institucionalizados, não, formatadinhos, etc. não. Eu imaginei porque, como eu pus lá na pauta, né? Uma coisa que chama a atenção, quando eu fui reler Diálogo com as Sombras ano passado, eu faço um estudo lá sobre a obra de André Luiz no meu centro, e a gente alternava com Diálogo com as Sombras, né? Para falar de mediunidade. E aí, quando eu fui reler, que eu notei que o prefácio, acho que era do Francisco Thyssen, acho, Dizem, que foi presidente da FEB, é muito engraçado, assim, lendo em retrospecto, porque ele elogia a obra, porque era um prefácio, está apresentando o autor, mas ao mesmo tempo ele deixa claro que, assim, que a FEB não concordava com tudo, não, porque era um ah, grupo independente fazendo numa casa, né? Que assim, o movimento espírita federativo desrecomenda completamente esse tipo de trabalho independente, como desrecomenda hoje. Isso é hoje há hoje muita crítica, a gente já falou disso em outros episódios. A questão das evocações, né? Então o Hermínio estava ali com uma margem de manobra maior, tipo, tá próximo, mas não tá preso por aquilo, né? Ele seguia diferente. e teve um outro detalhe também, né, Rodrigo, nessa situação aí. Quando o papai, quando o papai mandou esse artigo para a FEB, Espiritismo e Divisionismo, o papai ficou um pouco preocupado de ter sido publicado no Reformador. Uhum, E aí, aí ele entrou na FEB, começou a trabalhar, começou a escrever os artigos para a FEB, né? No Reformador, escreveu mais de 500 artigos, né, ao longo da vida nossa, dele. Mais de uau. 500. Eu tenho a coleção aqui, é um negócio impressionante. Não, eu tenho no computador, né?
um amigo meu, do papai, me mandou esse pendrive com essa fábula, uma coisa absurda. A Coisa cada, maravilhosa. Vocês é vão uma vocês pretendem coisa. publicar isso algum dia, fazer alguma coisa assim? Eu não, eu Ah, não sei se eu tenho esse direito, mas isso tudo está no Reformador, né? Tá uhum, escrito lá. uhum. E então, quando aconteceu isso, lá pelas tantas, o Dr. Vantuil convidou o papai para fazer parte do conselho da FEB. E o papai foi muito positivo com ele, porque o papai não gostava de nada preso na garganta, não. Ele não era ele não brigava com ninguém, ele não nada não ofendia, nada. Ele se retirava se fosse necessário, mas ele defendia os direitos dele, né? O que ele pensava. Então ele falou para o doutor Vantuil, quando o doutor Vantuil convidou ele para o conselho. Ele falou assim: Olha, doutor Vantuil, eu posso eu posso lhe seguir o seu convite, mas eu quero que o senhor entenda uma coisa. Eu sou kardecista e a FEB naquela ocasião tinha, parece que uma maioria de rustenguistas, né? É verdade. Então ele falou, eu não quero criar nenhum problema para o senhor, porque eu sou kardecista. O doutor Vantuil falou, não, não se preocupe, não vai acontecer nada. E ele ficou 17 anos no conselho com o doutor Vantuil. Então ele fez 17 parte anos. do conselho da FEB, eu não sabia. Sim, ele fez parte, doutor Vantuil. Bom, aí teve uma coisa muito interessante. Ele teve o Luciano era rustenguista, né? E eles eram Muito muito amigos, militante. meio militante. Então, o Luciano um dia falou para ele, mas Hermínio, você é tão inteligente, você é tão culto, como é que você faz uma coisa dessas? Ele disse assim, é justamente porque eu sou inteligente, que eu sou catecista. Eles tinham essas brincadeiras entre eles, entende? Uhum. Essas brincadeiras, mas eles foram amigos até a morte. Eu tenho as últimas fotos do Luciano e do papai. Eu tenho. Numa palestra que uma prima dele, uma sobrinha do papai fez para ele. O Luciano estava lá com o Lucianinho, eu chamo ele de Lucianinho, Luciano Filho, e o papai lá muito velhinho, já não podendo mais fazer grande coisa. Mas foi isso. Eu queria fazer uma última pergunta antes de partir para as considerações finais. Depois que ele desencarnou, né, nesses 11 anos, quase, não, 11 anos, né? Você teve alguma vez alguma notícia dele ou coisa assim? Ou Tive duas. Um médico, certa vez ele teve um problema e ele foi consultar um médico, e esse médico tinha um assistente, um jovem que já era formado em médico também, que o cliente chegava lá, era examinado por esse jovem e depois passava para o médico, né, titular. Então, esse médico jovem era casado com uma amiga minha do consulado americano, eu trabalhava no consulado americano. Então, depois que o papai morreu, e isso em 2019, ele recebeu. Eu estava conversando com ele no telefone, esse amigo, esse médico jovem. De repente, ele começou a parar, ele parou de conversar comigo, começou assim: Ah, tá bem, sim, ok. Assim, ficou assim, sabe, monossílabos. Aí eu desliguei o telefone, eu achei que ele estava conversando com alguém, ou alguém tinha chegado para falar com ele, ele não podia mais falar comigo, eu desliguei o telefone. No dia seguinte, ele me mandou pelo WhatsApp toda a conversa que ele tinha tido com o papai. E o papai se dirigindo a mim e dizendo coisas que aconteceram inacreditavelmente. Tudo que ele falou aconteceu. Inclusive, ele falou assim uma coisa, fala para Ana Maria, não dê toda assistência à sua secretária. Secretária seria a empregada. Hum. Ela precisa muito, ela está com um problema sério. Cuida dela. Hum, Passou assim, nem vi. E no final, ele fala assim: não se esquece, não mate formiguinhas. As formiguinhas são bichinhos de Deus. Eu também não entendi. Quer dizer, ele não entendeu, mas eu entendi. Mas aquela formiguinha era uma senha entre ele e eu. Nós tínhamos Hum. um joguinho que a gente falava sobre as formiguinhas. Ele dizia, não mate as formiguinhas. Então, quando ele falou isso no final, eu vi que era ele, que era uma coisa fidedigna. E a minha empregada teve, sim, um problema seríssimo. Uns 2 meses depois dessa conversa,
ela recebia uma pensão do INSS, parou de receber e foi ver, ela não tinha mais direito, porque a pensão não era dela, era da filha, que tinha completado 21 anos e perdeu a pensão que o pai tinha deixado para ela. Então, ela ficou sem o dinheiro do INSS. Ela só ficou com o meu salário, carteira assinada e tudo. E eu tive que contratar uma advogada para cuidar do caso dela. E cuidei e resolveu. Uau. Então, isso várias coisas, entende? Várias outras coisas que aconteceu. E depois o Jader. O Jader me ligou, me Jader mandou um WhatsApp. Sampaio. O Jader Sampaio. Ah, Uma vez eu fiz uma live com ele também, né? Ele uhum. mandou um recado para mim dizendo que o papai tinha se comunicado, me mandou dizer tudo que o papai tinha dito. Muito pouca coisa, mas mandou dizer que era para eu ficar tranquila, que ele estava sempre ao meu lado, sempre vigilante. Bonito. Isso do Jader, né? Eu tenho isso no meu computador. Jader Sampaio, para quem nos ouve, foi um dos diretores da ENLIP, né? Perdão, É, da LIP, da Liga de Pesquisadores Espíritas, é, desencarnou esse ano, me parece, né? Desencarnou jovem ainda, foi. né? Mas escreveu muito e sempre procurou fazer avançar a pesquisa científica no espiritismo. Por isso ele é muito lembrado. Até Ele era um amor de pessoa. Até tem uma certa poesia em o Jader repassar uma comunicação do Hermínio, porque eu acho que eram pessoas muito afins nesse aspecto, né? Literalmente linda a mensagem do papai, mas sempre falando assim que ele estava cuidando de mim de uma certa forma, né? Uhum. Mas o Jader, perdão, o Jader foi muito simpático. O Jader era um amor, um anjo de pessoa, né? Ele me É. convidou para escrever um livro com ele, sabe? Sobre a morte. Eu cheguei a escrever vários capítulos para ele, mas ele morreu nesse ínterim e não acho que não ficou É. perdido isso, mas foi muita coisa com relação até aos irmãos do papai Uhum. sobre a morte. Contei Ok, vários casos para ele, reais, né? Naturalmente. claro, claro. Eu te peço então para você fazer suas considerações finais, se você desejar, antes da gente terminar. E mais uma vez eu reitero, né? Eu agradeço, né, por você ter dividido um pouquinho do seu tempo, e das suas histórias, das suas recordações de vida, né, com o Hermínio, aqui com a gente. Ok. Eu é que agradeço, Rodrigo, pela oportunidade, perdão, de falar com você sobre o papai, que é um assunto que atualmente é assim, uma coisa muito importante na minha vida. Eu acho que à medida que a idade vai chegando, a gente começa a se lembrar de muita coisa, né? Por incrível que pareça. Esquece muito, né? Tem uma memória curta, mas se lembra de muita coisa. Mas então eu te agradeço muito por essa oportunidade de falar com o papai. Perdoe se eu falei demais, Ah, porque eu tenho muita coisa para falar do papai. Então, é aquela história, a gente se perde. Mas eu agradeço a você, agradeço às pessoas que seguem o seu canal, pela audiência que nos derem. E fico muito feliz de ter participado. Muito obrigada mesmo. Foi muito interessante. Perdoe algum erro que eu tenha cometido e a imagina. minha fala aqui não termina. Eu agradeço muito o seu convite, que foi muito prazeroso. Você e outros amigos que me têm permitido falar sobre papai são essenciais na minha vida atualmente. Tais como o Eduardo Lima, no Ceará, o J. Orlando, do CCDPE, em São José dos Campos, meu querido e saudoso Jader Sampaio e minha querida amiga Débora Rabelo, no Rio Grande do Sul. E nos últimos quase 2 anos, ou pouco mais de 2 anos, o Bruno Tavares, que me pegou pelas mãos e temos feito um grande esforço para a divulgação do papai, na falta de uma biografia dele. A todos esses que eu mencionei e a você, muito obrigada por tudo, por essa oportunidade. Um grande sucesso para o seu programa. Bom, as portas estão sempre abertas. Obrigada. E também, para quem quiser ouvir mais um pouco da Ana Maria também, ela faz periodicamente, né, lives com o Bruno Tavares, né, no podcast dele. Eu mesmo soube dela assim, né, ouvi várias, e aí me atrevi a. Descobri que temos um amigo em comum, o Eduardo Lima, e aí ele fez a ponte. Então, Exato. obrigado, Ana. Eu que agradeço, muito obrigada. Boa noite para você.
Fica com Deus. A todos, para você também. Bom, eu tive o prazer de conversar aqui com Ana Maria Miranda, filha do escritor e pesquisador espírita Hermínio Correia de Miranda. Mais uma vez, obrigado por estar com a gente no Horizonte Espírita, Ana. E aproveito para lembrar que o Horizonte Espírita está disponível nas principais plataformas de podcast e também tem um perfil no Instagram, @Horizonte Espírita, tudo junto, e no YouTube. Nosso e-mail de contato é horizontespírita2@gmail.com. Estamos ali abertos a críticas, sugestões e o que mais vocês quiserem nos dizer. A todos vocês, um muito obrigado e até a próxima.